Olá, meus queridos. Hoje a nossa aula é de História. Falaremos sobre o estudo da história e suas fontes históricas. Estudar o passado é importante, pois nos ajuda a entender como viviam as pessoas que existiram antes de nós e a perceber quais costumes e práticas mudaram e quais permanecem. Isso quer dizer que é possível refletir sobre a história com base nas mudanças e permanências que identificamos na sociedade. O historiador é quem produz o conhecimento histórico ao se dedicar a investigar e a interpretar os fatos ocorridos ao longo do tempo. As transformações na história. As transformações ocorrem em ritmos diferentes, de maneira mais imediata ou mais lenta. Como eu falei, as transformações na história, elas ocorrem em ritmos diferentes, em períodos de curta duração, média duração e longa duração. Os acontecimentos de curta duração são aqueles que ocorrem rapidamente, em curto período de tempo, como dias, semanas ou meses. Por exemplo, uma partida de futebol, a realização de um show ou a gestação de um bebê, que ocorrem em curta duração. Já os acontecimentos de média duração podem ser percebidos ao longo da vida de uma pessoa, pois ocorrem com o passar dos anos, como as inovações que acontecem nos modos de vestir e na moda a cada 5 ou 10 anos. As transformações de longa duração ocorrem de maneira lenta, demorando centenas ou milhares de anos para acontecer. Esse é o processo de longa duração, que pode ser percebido como o trabalho do historiador, por exemplo, a mudança nas paisagens ou a evolução nas técnicas utilizadas na agricultura. As fontes históricas. Você já sabe que a história é a ciência que estuda o passado. Mas como os historiadores descobrem o que ocorreu há centenas ou milhares de anos? Todas as produções que os seres humanos realizaram, desde uma pedra lascada até um celular, são vestígios que levam o historiador a conhecer o passado. Para pesquisar alguns temas e analisar vestígios, o historiador precisa da ajuda de outros profissionais, como os arqueólogos. Durante as escavações, os arqueólogos encontram diversos objetos, como instrumentos feitos de ossos e pedras, vasos de cerâmicas, cestos, restos de fogueiras, adornos e etc. Todas as marcas deixadas pelos seres humanos são chamadas de fontes históricas, que são o principal material de investigação para os historiadores. Por meio da análise dessas marcas, o historiador pode descobrir como as sociedades se organizavam, quais eram seus hábitos alimentares, os costumes religiosos, as formas de se divertir e as maneiras de se vestir. O estudo e a comparação das fontes também ajudam a entender as transformações que ocorrem na escrita, na arte ou no modo de produzir. As fontes históricas podem ser classificadas em fontes materiais, que referem-se aos objetos produzidos por uma sociedade, como pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos, construções e etc. As fontes imateriais são fontes que não têm um suporte físico, mas fazem parte da memória das pessoas e podem ser transmitidas de geração em geração, como a música, lendas, tradições, costumes e etc. É possível também fazer outro tipo de classificação das fontes históricas, como, por exemplo, as fontes escritas, que são documentos escritos, como as cartas, livros, certidões de nascimentos, diários, escrituras, relatos de viagens e etc.
As fontes visuais, que são as imagens e representações produzidas por uma sociedade, como pinturas rupestres, obras de artes, filmes, fotografias e etc. E as fontes orais, que são as produções sonoras, como músicas, cantigas, lendas, discos, entrevistas gravadas, depoimentos de pessoas e etc. Espero que tenham gostado de nossa aula, meus amores. Aproveitem bastante seu material de estudo, fiquem com Deus e até a próxima aula.